Então, no Respirando em 3, 2, 1, temos hoje a presença do Dr. Jonathan. Ele é pneumologista, um grande colega meu, amigo, manja demais. É um cara que tem um conhecimento super amplo aí, vasto nessa área da pneumo e principalmente na parte de tabagismo, câncer pulmonar também. A gente tem uns trabalhos bem interessantes aí por esse ABC aqui, não é, Jonathan? Por favor, se apresente, Jonathan. Fale um pouquinho de você aí para a gente, para os amigos aqui do canal. Meu nome é Jonathan, eu sou pneumologista aqui na ABC em São Paulo. Eu sou formado pelo Hospital do Servidor Público Estadual, onde eu fiz mestrado. Eu atuo como pneumologista no Hospital Assunção da Redditor e também trabalho na Universidade Federal do ABC. E a gente está nessa luta diária no tratamento e acompanhamento de pacientes com Covid. E a gente gostaria de fazer essa linkagem, essa associação de duas doenças importantes, que é o tabagismo e o Covid, e esclarecer dúvidas aí de todo mundo que está participando. Estamos com nossa Juliana Moura. Oi, Ju, tudo bem? Olá, doutor Ricardo. Olá, doutor Jonathan. Que delícia estar aqui com vocês, agora estreando a nossa telinha aqui em 3. Vai ser uma semana especial aí, que durante vários dias a gente vai ver essa tela dividida. E vamos, que temos assunto para mais de metro hoje. O Jonathan trabalha bastante com essa parte de tabagismo. A gente tem falado muito aqui, Jonathan, que uma das partes que é importante nessa qualidade de vida é a tomada de decisões inteligentes para um paciente que tenha problemas respiratórios. E acho que uma das principais coisas é tentar parar de fumar, né? Que a gente sabe que não é uma coisa fácil, mas que realmente... Quais são os danos? O que o cigarro provoca no pulmão ou no sistema respiratório, Jonathan? Então, o tabagismo, e quando eu falo tabagismo, é toda forma de tabaco, o cigarro comum, o narguilé, o cigarro eletrônico, o fumo de corda, o cachimbo. Então, só para a gente iniciar nossa conversa, quando eu falo tabagismo, são todas as formas de tabaco. Então, o tabagismo, ele causa um processo inflamatório crônico nas vias aéreas. Ele, além de causar esse processo inflamatório, ele causa um dano direto ao parênquima pulmonar, né? Ele pode, a longo prazo, alterar o DNA das vias respiratórias, causando câncer de pulmão, ou através do estreitamento das vias aéreas, espessamento dos brônquios e processo inflamatório crônico, causar o que a gente conhece como doença pulmonar obstrutiva crônica, onde o paciente pode ou não ter enfisema pulmonar, que o enfisema pulmonar é caracterizado como uma destruição das paredes alveolares, né? Que infelizmente é uma doença que, quando instalada, a gente não recupera o parênquima perdido, né? Mas, independente disso, a parada parar de fumar é importante, mesmo depois de instalado um enfisema, porque a gente evita outras possíveis doenças e a gente evita a progressão do enfisema, né? E o tabagismo, ele é uma doença, a gente gosta de considerar como uma doença porque ela traz acometimento sistêmico, né? Aumenta risco cardiovascular pela inflamação do endotélio, pelo aumento da possibilidade de você ter placa de aterosclerose, pelo vasoespasmo, né? E se a gente começar a falar das doenças causadas, a gente vai até amanhã, né? O que eu queria frisar é que, além das doenças respiratórias, que as pessoas conhecem muito bem, que é o enfisema, o DPLC, a bronquiolite, o fato de você fumar aumenta o risco de doenças infecciosas, aumenta o risco de pneumonia, seja ela bacteriana ou viral, aumenta o risco de tuberculose. E também, agora falando em Covid, como aumenta o risco de doenças respiratórias virais, ela também aumenta o risco de Covid, né? Então, ela está bem caracterizada como fator de risco de Covid, né? E para a gente diversificar um pouquinho em relação aos danos de órgão-alvo do tabagismo, eu não sei se quem assiste a gente tem essa informação, e eu gostaria de passar que o fato da pessoa fumar aumenta o risco também de diabetes, já está bem estabelecido, osteoporose, e uma coisa que também não está muito bem
divulgada, que até a artrite reumatoide, Ricardo, aumenta com o risco de tabagismo. Então, são doenças várias, né? Além dos cânceres, que praticamente todos os cânceres conhecidos têm como fator de risco tabagismo, tem essas outras doenças sistêmicas que também chamam essa atenção. Ah, legal. Além do alcatrão, né, tem aí mais de, sei lá, 7.000 substâncias que podem causar algum mal para o nosso corpo. Então, é super complicado mesmo. A gente sempre tenta evitar. Jonathan, uma coisa legal que nós da reabilitação falamos e trabalhamos sempre é a função. Então, é o que a doença representa na vida dessa pessoa. E o tabagismo acaba afetando vários órgãos, vários sistemas, e cada um vai ter uma repercussão diferente disso. Então, o ideal mesmo é isso, é parar de fumar. A gente sabe que não é fácil, obviamente, mas se a pessoa quiser parar de fumar hoje aqui no Brasil, Jonathan, o que ela tem que fazer? Quais seriam os passos? Quais seriam as dicas, sugestões que você daria para uma pessoa que quer parar de fumar? Então, Ricardo, como é uma dependência química, física e psicológica, como qualquer outra dependência, a gente depende do paciente estar motivado e ele estar preparado para uma mudança de estilo de vida, né? A partir do momento que a pessoa tem essa sensibilidade, essa noção e digamos que ela tem o start inicial para que ela tem a noção que ela deseja parar, por que ela quer parar. Então, a gente parte desse princípio que uma boa parte tem que vir do paciente, né? Porque se ele não se sente motivado, ele pode usar o medicamento mais caro que for, que não vai adiantar, né? Então, essa motivação, esse preparo, a gente vai trabalhando no dia a dia, no consultório, nas avaliações que a gente faz. E a partir do momento que o paciente se sente preparado, e ele tem que listar para a gente sempre os motivos que fazem ele querer parar. Então, a gente faz uma avaliação respiratória de imagem para a gente tentar ver se tem alguma lesão já respiratória prévia, se o paciente tem já enfisema. É solicitado a avaliação com prova de função pulmonar para a gente ver como que está o dano da função pulmonar. E a gente sempre conversa se tem outras pessoas que fumam em casa, se o paciente se a pessoa já teve alguma tentativa prévia para parar, né? Se existem outras medicações que ele já toma que podem influenciar no tratamento para o tabagismo. A gente faz a avaliação das outras comorbidades, né? E a partir do momento que o paciente deseja e realmente está motivado a parar, a gente faz uma avaliação laboratorial para analisar qual seria a melhor medicação juntamente com o paciente que se encaixaria para ele parar de fumar. Normalmente, eu gosto de fazer alguma medicação que vá mexer em neuroreceptor associado à reposição de nicotina, porque a resposta é melhor, tá? A reposição de nicotina pode ser feita tanto com adesivo, quanto com goma, quanto com... você pode ser goma, pastilha e adesivo, associados ou não, né? O importante é saber, Ricardo, que como é uma dependência química, física e psicológica, o tratamento é prolongado. Então, é no mínimo 3 meses de tratamento, né? E a gente tem que ficar sempre atento com a possibilidade de recaída. Por isso que são consultas que têm que ser inicialmente semanais, para depois a gente ir espaçando as consultas, né? Então, sempre estando atento com a possibilidade de recaída. A gente sempre conversa com o paciente evitar os gatilhos, que é o café, em relação à diminuição de ansiedade, ver toda a questão ambiental que favorece ao tabagismo aí do dia a dia da pessoa, né? E tentar desmistificar algumas coisas relacionadas ao tabagismo, como a questão do aumento de peso, da ansiedade. Então, a gente tenta fazer um trabalho multiprofissional para poder ajudar a pessoa da melhor maneira possível a parar. Legal, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, né, Ju? Da equipe de reabilitação. Que além da psicologia, que muitas vezes é necessário, tem o pessoal da TO, mesmo a gente passa muitas informações para economia de energia, o manejo do estresse, a gente tem falado muito aqui.
E realmente é isso, é uma escolha, é uma mudança do estilo de vida. Não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas, Jonathan, eu e a Ju, nós estamos fazendo uma maratona de lives. Essa já é a 15ª live, né, Ju? É isso, essa 15ª semana, live. exatamente. É o pacotinho das 5 finais aí. Exatamente. Porque a gente pensou assim, a reabilitação, de uma certa forma, é uma mudança de estilo de vida. É você sair da sua zona de conforto para buscar uma coisa melhor. Então, a gente falou, poxa, mas nada mais justo do que nós sairmos da nossa zona de conforto também para mostrar para os nossos pacientes que isso pode acontecer, que é válido, que às vezes vão ter algumas pedras no caminho, vão ter alguns percalços, como esse tecnológico no nosso caso, mas que isso não sirva de desculpa, que realmente tenha um objetivo em mente e que vá para cima. E a realização dos exercícios ajuda bastante nisso também, a Muito. nutrição, né, uma reeducação alimentar, então é todo um contexto que a gente tenta passar para os pacientes para eles conseguirem isso. E você citou uma coisa muito importante, Jonathan, que é isso, não necessariamente uma pessoa vai conseguir parar de fumar da primeira vez, né? Pode ter uma recaída, mas, gente, não desanimem, é assim mesmo. É importante você ter uma meta, ter um objetivo, saber que isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Tentou uma vez, não conseguiu? Ok, é parar, pensar o que você fez certo, o que você fez errado, o que você pode melhorar, o que você tem que evitar. Será que você tentou parar sozinho? Será que você foi procurar a ajuda do seu pneumologista? Ou algumas vezes o acesso é mais fácil para um médico de família, para um clínico geral, talvez numa cidade aí no interior de São Paulo e tudo isso. Então, tudo isso pode ajudar bastante esse quadro, né? Com certeza. Ricardo, Fazendo uma analogia aí só com o que vocês estão cumprimento. falando. Opa, tudo bem? Captou? Tá Não, é Não, que eu queria queria falar alguma coisa. eu queria cumprimentar alguns amigos médicos que entraram, porque assim, o tabagismo ele influencia, na verdade, em praticamente todas as áreas da medicina, né, Ricardo? E entrou aqui na live um amigo meu, que é o Luiz Antônio, ele é médico assistente da cabeça e pescoço da PUC de Campinas e chefe da cabeça e pescoço de Bragança, né? E ele deve acompanhar e saber em relação ao tabagismo todo dia, porque câncer de cabeça e pescoço, o principal fator de risco é tabagismo, né? Então, mesmo depois que o paciente oncológico entre em tratamento, sempre é benéfico parar. Sempre, não existe isso de agora que eu já estou com câncer de faringe ou laringe, eu não vou parar. Pelo contrário, porque o paciente que fuma e vai fazer um procedimento cirúrgico ou quimioterapia, ele vai ter uma melhor resposta se ele parar de fumar, né? Tem um outro colega meu, um outro amigo meu que entrou também na live, que é o Dr. Luiz Gama, que é cirurgião plástico. Mesma coisa, ou seja, se a pessoa parar de fumar, ele vai ter uma melhor resposta cirúrgica à cicatrização do tratamento plástico. Então, onde eu quero chegar? Na verdade, o tabagismo, ele influencia todas as áreas, todas as profissões de saúde, não só as áreas médicas, mas como a fisioterapia respiratória, o dentista, a psicóloga. Então, falta um pouquinho a gente também abordar mais isso em nas consultas, na avaliação pré-operatória, o dentista que vê o paciente também, que está acompanhando, a psicóloga, a fisioterapeuta hospitalar que está fazendo avaliação respiratória ou até mesmo apenas motora, questionar se o paciente fuma. Às vezes, uma coisa simples que é perguntar: o senhor fuma? O senhor já parou de fumar? O senhor tem interesse em parar? Porque todo esse tipo de abordagem, Ricardo, é importante porque às vezes a gente acha que o paciente sabe que é importante, mas se ele escutar isso da equipe de saúde, dos médicos que acompanham, isso é um reforço positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Ju, quer falar alguma coisa? Eu quero aproveitar essa oportunidade que você falou aí de envolvimento com outras áreas, avaliação pré-operatória. Existia-se há um tempo uma hipótese que para paciente que gostaria de parar de fumar, né, quando já tinha um plano de ação, uma data prévia, mas se ele tivesse com uma cirurgia marcada, era melhor que ou ele parasse 14 dias antes dessa cirurgia ou ele deixasse para parar depois da cirurgia. Isso procede, doutor? Na verdade, não. Quanto antes alguém encaminhar ou começar a abordar o tabagismo, melhor. Porque
a questão dele estar fumando vai influenciar no processo, no estresse cirúrgico pós-operatório, na cicatrização, na recuperação. Então, como os primeiros sinais de recuperação são imediatos, o ideal é o quanto antes você abordar, quanto antes você encaminhar, quanto antes você tratar, melhor. Ok. Então, o que acontece? Eu recebo muitos pacientes assim, o meu cirurgião falou que só vai me operar se eu parar de fumar, né? A parte boa é que ele foi encaminhado. A parte, entre aspas, ruim é que muitas vezes o paciente não está preparado para parar de fumar. Mas aí parte da gente começar a trabalhar o reforço positivo, trabalhar essa questão da preparação para parar de fumar. E muitas vezes a gente consegue, porque a motivação dele é ter uma recuperação pós-operatória melhor, tanto de cirurgias gástricas, neoplásicas, cirurgia plástica, porque a recuperação realmente é melhor se o paciente parar de fumar o quanto antes da cirurgia, melhor. Maravilha. E, Jonathan, você falou uma coisa importante de toda equipe fazer esse reforço positivo. Pode ter certeza que os locais que tem uma equipe interdisciplinar de reabilitação, isso daí é martelado na cabeça do paciente, todas as sessões, com todos os profissionais, na UTI, na enfermaria, no centro de reabilitação, todos os momentos a gente está trabalhando isso. E, geralmente, as terapeutas têm um faro aí para esses pacientes que têm recaída, tal, muito bom. Elas estão sempre vendo, ouvindo, escutando, sentindo odores, né, de cigarro. Elas têm um sistema olfativo muito bom e é sempre um reforço. A gente acaba sempre comunicando. Trabalhando em equipe é muito mais fácil da gente conseguir esse objetivo. Com certeza. Acho que o uso do tabaco é um comportamento de saúde crítico para ser abordado em qualquer situação, né? Cirúrgico, pré-cirúrgico, com Covid, sem Covid. E a gente que acompanha pacientes assim, a longo prazo, a gente tem que estar aberto que discussões abertas e honestas, sem julgamentos, respeito com relação a esse processo que é muitas vezes doloroso para quem quer ir parar de fumar, né? Isso tem entre os pacientes, entre os tabagistas, entre os familiares. Quanto mais honesto, mais franco, quanto mais reconhecimento e estabelecimento de metas, superação de barreiras, todo mundo falando junto, falando a mesma língua, isso tende a ser uma experiência positiva, né? E entender que realmente, assim, existe várias fases de contemplação, de ação, de manutenção, que durante todo esse processo o paciente pode ir e voltar várias vezes, né, nessa fase. E a gente tem que estar aí aberto. Eu concordo com o que você falou, Juliana. Tem que agir sem julgar, sem condenar, você sempre acolhendo, né? Porque o que, infelizmente, Ricardo, Juliana, às vezes acontece é como se fosse uma condenação pelos profissionais de saúde, no sentido, por que você infartou e ainda continua fumando? Como você teve um câncer e continuou fumando? Mas é aquilo que eu disse no começo da live, tem que tratar como uma dependência química, física e psicológica. Se a gente não tratar como dependência, isso infelizmente vai continuar acontecendo. A gente tem que acolher, escutar, ver as possibilidades terapêuticas. Muitas vezes, se o paciente não funcionou o tratamento com o medicamento A, a gente parte para o B e assim por diante. É isso aí, existem opções, né? Isso que é importante. Sim. O paciente que quer parar de fumar, saber, pode ter certeza que ele vai ter o apoio de toda a equipe de saúde, de toda a equipe de reabilitação aí para ele conseguir passar esse objetivo aí. A gente sabe que não é fácil, mas é possível, gente. Então, procurem aí seu pneumologista, procurem seu médico de família, com certeza eles vão conseguir te ajudar bastante. Se for o caso, procurem um fisioterapeuta, alguém da equipe multi que vai poder te orientar e te ajudar também. Tem muita Exatamente. Tem com relação à motivação, né? O doutor Jonathan estava falando, o doutor Ricardo também, e independente do motivo que leve o paciente a parar de fumar, né? É importante ele identificar o motivo dele, que às vezes não é nem por ele, é pelo um familiar que está reclamando, é pelo um filho, ou por algum objetivo a longo prazo ainda que ele tenha. Mas ele precisa identificar o objetivo dele, né? A gente está ali para ajudar a clarear e fortalecer para que ele siga firme nesse objetivo.
É isso aí. Buscar motivação, é isso mesmo. Uma coisa muito comum que nós vemos também é do paciente que vai tentar parar de fumar e acaba substituindo o tabaco por alguma outra forma, algum outro instrumento. O que você aconselha para essas pessoas, Jonathan? Então, Ricardo, é boa pergunta, porque assim, o tabagismo convencional de cigarro comum vem até decaindo no nosso país. Mas, por outro lado, as outras formas de tabaco, que é o narguilé, o cigarro eletrônico, vem aumentando, né? O que eu costumo falar para meus pacientes é que são todas formas de tabaco, né? O narguilé, o cigarro eletrônico, o cigarro comum, o cachimbo, o charuto, o fumo de corda, tem bastante aí para diversificado, mas todos eles, em maior e menor grau, são danosos para o nosso organismo, né? Em relação ao narguilé, a gente tem até fatores de piora, porque uma sessão de narguilé que dura em média 30 minutos ou um pouquinho mais é equivalente a fumar 100 cigarros. Em relação à quantidade de volume de fumaça, né? E em relação à quantidade de monóxido de carbono inalado é bem maior, né? Além disso, o que o narguilé tem de pior em relação ao cigarro comum é por você compartilhar a piteira do cigarro eletrônico, não, do narguilé, você aumenta o risco de outras infecções virais e bacterianas, risco até está bem estabelecido, Ricardo, de hepatite C, pelo fato de você compartilhar a biqueira, né? E o risco do Covid-19, né? Tá pelo compartilhamento em grupos, né? Em relação ao cigarro eletrônico, o que eu acho que é mais danoso dele é as pessoas acharem que serve como substituição menos danosa do cigarro comum, que não é verdade, ou que ele serve como tratamento para parar de fumar também, que não é verdade. E uma das coisas mais complicadas é que tem muito usuário de cigarro eletrônico, que é o vaping, que é o dispositivo eletrônico para fumar, em estágios em crianças e adolescentes, porque tem esse atrativo, entre aspas, de ter um cheiro mais agradável, um gosto. A indústria tabageira ela é bem perversa nesse sentido, porque para mim não tem outro nome, porque eles colocam sabores diferentes nesses vapers, e sabores de fruta, de chiclete, até de algodão doce, para você ver como o negócio é complicado. Então, em linhas gerais, são todas formas de tabaco e todas têm que ser combatidas igualmente. Legal. Sobre o cigarro eletrônico, existe até uma síndrome específica que ele causa, né, que tem causado algumas mortes lá nos Estados Unidos, né, Jonathan? Então, realmente é muito perigoso. É o EVALI, é isso mesmo. E apesar do cigarro eletrônico não estar liberado a comercialização e a propaganda no nosso país, as pessoas conseguem por importação, né? Então, a gente que é profissional de saúde, tem que combater a entrada do cigarro eletrônico, o informal, que já entrou, mas a gente tem que combater. E se alguma entidade governamental quiser liberar através de algum projeto de lei, que a gente sempre sabe que sempre tem interesses escusos nisso, a gente tem que se posicionar fortemente para a Anvisa continuar proibindo a entrada de cigarro eletrônico e a propaganda, que por enquanto a Anvisa mantém a proibição. Legal. Exatamente. A gente vê estudos aí para pacientes adolescentes que têm contato precoce aí com cigarro eletrônico, que por conta disso que o Dr. Jonathan falou, de mesclar o sabor, né? Existe uma concentração altíssima de base e uma concentração altíssima de ácido, né? Isso mescla o sabor e o adolescente fica viciado em 2 semanas, né? Adolescentes em alguns estudos que em menos de um mês, mas usando aí rotineiramente o cigarro eletrônico de uma marca específica, evolui com essa EVALI, né? Essa lesão pulmonar aí provocada pelo cigarro eletrônico com efeitos potencialmente destrutivos. Além disso, o cigarro eletrônico ele tem níveis diferentes de nicotina que não são muito bem controladas, né? E a questão do solvente é assim, muitas vezes tem um solvente de glicerol ou tem outras substâncias na forma de glicerina que são aditivos alimentares, mas que são usados para você ter o solvente do cigarro eletrônico.
Então, além de você ter a questão de doenças crônicas respiratórias, aumento de infecção, você pode ter a inalação desses gliceróis, dessa glicerina, ela pode dar lesão pulmonar, e a gente não sabe realmente como é que vai ter, se vai ter alguma doença mais grave a longo prazo também, né? Então, é complicado porque as pessoas acham que é menos danoso, e não é, a realidade não é essa, né? Porque quando você tem essas substâncias químicas que junto com o solvente entram em combustão, elas geram sim agentes cancerígenos como nitrosaminas e outras substâncias químicas que causam câncer, sim. Que legal, poxa, muito bem explicado aí. Obrigado. Maravilha. E outro detalhe que a gente estava comentando fora do ar aqui também, Jonathan, que lá no Oriente Médio parece que eles proibiram o uso do narguilé em locais públicos, né, para tentar diminuir ainda mais essa transmissão aí, é isso, certo? Isso, na época da pandemia, esses países onde tem países do Oriente Médio e da região do Mediterrâneo onde se fuma mais narguilé que cigarro comum, né? Que é digamos, é algo errado, mas é algo cultural, né? Mas não deixa de ser danoso, e como isso está comprovado que aumenta o risco de Covid-19 pela questão do compartilhamento, esses países proibiram o uso de narguilé em locais públicos. É isso mesmo. Então vejam só, pessoal, a importância, né? O narguilé, em alguns países é da cultura deles, milenar até, que foi proibido devido a esse risco aumentado. Então, por favor, quem fumar narguilé, pense duas vezes nessa época, certo? E o ideal é parar de fumar, como a gente já falou aqui. Beleza? Isso. Sempre importante parar, independente da época, independente da idade, procure sua motivação e pare de fumar. Entendi. Então, a gente poderia aproveitar a questão da pandemia, que é o tema dos últimos 2 meses que a gente está enfrentando, com todas as dificuldades e a necessidade de conscientização da população da prevenção do Covid. Aproveitando que a gente está falando de tabagismo e Covid, eu queria deixar bem claro que o tabagismo é fator de risco para contaminação por Covid, e é fator de risco de pior prognóstico. É fator de risco para você adquirir a doença pelo fato do tabagismo diminuir a imunidade, do tabagismo promover um processo inflamatório, do tabagismo piorar a função mucociliar do trato respiratório, né? E está bem já definido que o fato de você fumar aumenta risco de pneumonia bacteriana e viral, aumenta risco de tuberculose, e essa questão do aumento da incidência de Covid também está bem definida, por mais que seja uma doença nova, tem trabalho já reforçando essa questão, que quem fuma tem maior risco de ter a doença e de um pior prognóstico. Então, tem estudos chineses que são onde a gente tem maior número de pacientes em estudos, que os pacientes fumantes, eles tiveram um pior prognóstico da doença durante a internação e, infelizmente, maior mortalidade, né? Tanto o DPLC quanto o fato do paciente ser um tabagista atual. De novo, né? Se a gente fosse comentar aqui todas essas alterações aí que o tabagismo acaba acarretando, ficaríamos horas e horas, mas eu acho que é importantíssimo isso que o Jonathan falou e chamar atenção, mais um motivo para a gente tentar parar de fumar. E aí, com certeza, o pessoal deve estar se perguntando, poxa, mas tem que parar de fumar, isolamento agora, eu vou sair, vou me colocar em risco, não estão funcionando provas respiratórias, pediram para desmarcar as consultas eletivas, deixar só urgência, mas tem soluções, até para isso tem solução, né? Então, muitas vezes o problema vira solução. E aí tem muita gente trabalhando com teleconsulta, que foi liberado, né, Jonathan? Eu sou bastante favorável, porque é uma ferramenta que é muito, muito útil durante a pandemia, e é algo que realmente veio para ficar, Ricardo, porque os pacientes com doenças crônicas, pacientes mais idosos, pacientes oncológicos, a telemedicina veio para agregar, né? Então, a gente tem que ter
noção até onde pode chegar, orientar o paciente como é que funciona, quais são as limitações, qual é o alcance, mas eu acho que tem muito benefício na telemedicina, ainda mais agora com o Conselho Federal de Medicina dando as normativas, o Ministério da Saúde também, né? E a gente pode ajudar esses pacientes porque, como qualquer outra doença crônica, a gente consegue acompanhar. No caso do tabagismo, não é imprescindível para a gente tratar o tabagismo a espirometria. É claro que é um exame muito importante para a gente ver a função pulmonar, ver o dano na função respiratória, mas é algo que a gente pode deixar para ser feito depois da pandemia, né? A gente consegue avaliar muito bem qual que é o estágio de motivação do paciente a parar de fumar, a fazer uma avaliação conforme as comorbidades e os usos das medicações prévias de qual seria o melhor tratamento. E a gente vai semanalmente fazendo a teleconsulta e se mostrar presente para o paciente, e a gente consegue pedir os exames laboratoriais necessários via prescrição eletrônica. Então, eu acho que a telemedicina veio para ajudar e a gente tem que se adaptar, e o que interessa é você ajudar o paciente, independente da maneira que isso seja feito. Doutor Jonathan, aproveitando esse gancho, é uma pergunta até de um seguidor nosso, que a gente sabe, né, o Brasil tem dimensões aí continentais, e mesmo com a liberação da telemedicina aí pelo Conselho Federal de Medicina, não são todos os profissionais que estão adeptos, né, que estão abertos aí a se relacionar com o paciente dessa forma. E uma paciente perguntou, ela tem DPOC, ela é ainda tabagista, ela faz uso de oxigênio e ela queria saber se como que ela faz para saber diferenciar se ela está tendo um desconforto por conta de uma exacerbação ou por conta de uma infecção aí por Covid, uma suspeita de Covid. Ela precisa ir ao pronto-socorro? Ela precisa fazer o exame? Pergunta muito boa, porque na bem verdade são sintomas bem parecidos, né? De uma infecção aguda pelo Covid e uma exacerbação de DPOC. Mas a gente consegue, conversando com o paciente, tendo alguns outros dados, a gente consegue diferenciar essas duas doenças em relação a... Primeiro que a falta de ar, a dispneia pelo Covid, é uma dispneia diferente do DPOC. Ainda mais o paciente que tem DPOC de longa data, que é o caso da sua paciente, caso ela tenha COVID, ela vai perceber que é uma dispneia diferente, que é uma dispneia que vai limitar muito a realização de qualquer esforço físico. Eu sei que é bem parecido com o do DPOC, mas tem as suas características diferentes. Além disso, tem essa tosse seca persistente que é do COVID. Mas, infelizmente, a gente não tá pesquisando o PCR COVID para pacientes com doença leve, né? Qual que seria a orientação para ela caso ela tenha uma piora da falta de ar e da tosse, que pode confundir muito com COVID? É reforçar o isolamento social, reforçar as medidas de higiene, e caso ela realmente veja que tem uma febre persistente por maior do que 2 dias, uma febre maior do que 38,5, ou se ela perceba que a falta de ar dela tá diferente, está mais intensa, aí realmente tem que procurar um atendimento médico para a gente avaliar, fazer algum exame de imagem e realmente colher o PCR-RT para COVID, que é o swab oral e nasofaríngeo, né? Se ela perceba que o sintoma está mais importante, realmente fica difícil de diferenciar. E se ela tiver febre persistente ou piora da falta de ar, realmente tem que ir para o pronto-socorro, né? Eu queria deixar uma coisa reforçada, é que muitos pacientes estão deixando de ir no pronto-socorro com medo de se contaminar, com medo do pronto-socorro estar cheio. Eu vou dar um relato pessoal meu. Eu vou 3 vezes por semana no Hospital Assunção. A recepção do pronto-socorro está vazia, porque com essa informação de não vá para o pronto-socorro, não vá para o hospital, os pacientes
com muita falta de ar e com dor torácica e com sintomas graves acabam ficando em casa. Então, na verdade, precisa ir. Tem casos que não tem como, tem que ir. Dor torácica, sintomas de AVC, de falta de fraqueza no corpo, ou até uma exacerbação, que é essa paciente da Juliana, de DPLC, uma paciente que tem O2 dependente, que está exacerbando, que está piorando, muitas vezes não tem como, tem que ir para o pronto-socorro. Não é verdade, Ricardo? Sim, com certeza, concordo. E o autoconhecimento é importante também. A gente sempre reforça isso aqui, para o paciente conhecer o seu corpo, ouvir o seu corpo, e eventualmente tem uma exacerbação dessa, mesmo que não seja pelo COVID, às vezes pode colocar em risco a vida do paciente. Então, se você vê que está realmente diferente, que você está sentindo que está prejudicando muito suas atividades do dia a dia, ou sua saturação está caindo muito, tá? Gente, pronto-socorro, não adianta. É sempre um risco-benefício, né? Então, vale a pena. Não se coloque em risco com esse medo aí de ir para o pronto-socorro. Obviamente que a gente hoje reforça essa parte de isolamento social, todas as orientações de higiene, de proteção, mas nesses casos, em pacientes pneumopatas, com problemas respiratórios, gente, não demorem muito, não. Viu que está uma coisa muito diferente, vá para o pronto-socorro. Mesmo saturação de oxigênio é muito relativo, né, Jonathan? Não dá para cravar um número. Tem paciente que tem oxímetro em casa, mas não se peguem só a isso, tá? Tem outros sintomas, outros sinais aí que seu corpo vai dar que você precisa de ajuda. A saturação é importante, mas às vezes tem dissociação, né, da saturação com a clínica ou com a gravidade. É importante, mas não dá para ser tomado como um fator único, né? Então, se o paciente está mais cansado, percebe que para ir para o banheiro já está cansando, para tomar um banho ele não cansava e está cansando, a febre. Então, muitas vezes realmente não tem como, ainda mais em paciente de grupo de risco, ele vai precisar de uma avaliação mais pormenorizada, não tem como, né? O que não pode, Ricardo, é assim, um paciente jovem que está com rinorreia, nariz correndo, um pouco de espirro, dor de garganta, vai para o pronto-socorro. Isso está errado. Mas um paciente idoso com falta de ar aos esforços, com febre, tem que ir. Sim, entendeu? Dor torácica, né? Dor torácica. Fator importante para a gente. Então, não pensem duas vezes. Porque não é porque a gente está numa pandemia que a gente não tem pacientes graves com dor torácica, que a gente estava explicando, AVC, doenças neoplásicas que às vezes você não consegue esperar também, né? Então, exatamente, a gente tem que ter noção que as outras doenças continuam existindo. É claro que a pandemia está aí e a gente precisa tomar cuidado, mas as outras doenças estão normalmente acontecendo como sempre aconteceram, né? É isso aí, muito bem colocado, Jonathan. E agora a gente vai chegar no inverno, que é uma fase complicadíssima também para todos os nossos pacientes aí com problemas respiratórios, né? Então, provavelmente vai ter um acúmulo aí de alterações, vão ter muitos vírus, o pessoal se preocupando bastante com H1N1, né? E aproveitando, o que você pode sugerir para os nossos ouvintes aqui sobre as vacinas, Jonathan? Bem importante você ter falado nisso, Ricardo, porque em relação à vacina da influenza, o que eu falo para os meus pacientes? Independente de você fazer ou não parte do grupo de risco, tem que vacinar para a influenza. Mesmo se você não for asmático, mesmo se você não tiver DPLC, tem que vacinar. É claro que os grupos de risco são os pacientes cardiopatas, pneumopatas, idosos, mas mesmo jovens têm que ser vacinados para influenza porque podem ter complicações e ainda mais nessa época da pandemia, se você recebe um paciente que já está vacinado, a gente já foca mais na questão de ele poder ser COVID, né? É claro que nos hospitais que é possível, né, dos hospitais da Redditor tem a questão da gente poder pedir o painel viral, a gente pede o painel viral, pede o PCR COVID, e enquanto não tem o painel viral, a gente entra com Tamiflu. Mas o ideal é que todos os pacientes estejam vacinados, né, ou pela rede pública ou na rede particular. Então,
vacina para influenza, Ricardo, para todos. Vacina antipneumocócica, aí sim, realmente para grupos de risco, para pacientes com cardiopatia ou acima de 50 anos, ou pacientes com doenças respiratórias crônicas. A gente tem indicado cada vez mais a pneumocócica, porque ela realmente confere uma certa proteção para a doença pneumocócica. Então, a sequência vacinal é primeiramente com a pneumocócica 13 valente, e depois de 4 a 6 meses, a gente faz a 23 valente, com possível reforço depois de 5 anos da 23 valente. A 13 valente não precisa de reforço. Legal. Putz, ótimo. Muito bem explicado aí. Obrigado, Jonathan. Então, a pneumocócica é importante para os grupos de risco e a influenza para todos. Maravilha. Pessoal, alguma pergunta aí? Vocês que estão nos acompanhando, se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui para a gente poder repassar para o Jonathan, tá? Ju, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou fazer por curiosidade de um pessoal que está mandando pergunta aqui pelo WhatsApp, tá? É polêmica, mas queria aproveitar a oportunidade aí do Dr. Jonathan para ajudar a esclarecer com relação ao tabagismo e a Covid, que saíram em algumas mídias internacionais até sobre esse possível efeito protetor da nicotina ou do cigarro, ou de outra substância do cigarro envolvida aí no Covid. Na França, no final de abril, de 482 pacientes que foram diagnosticados com Covid, passaram no serviço médico em Paris, 5% apenas era considerado tabagista, né? Você tem ideia, pela sua experiência, assim, dos pacientes que passam em pronto atendimento contigo, se a maioria, a minoria, tem ideia mais ou menos em número quantos pacientes tabagistas diagnosticados por Covid você tem? O que você disse em relação inicialmente a pergunta a fator protetor, é um trabalho isolado francês com um N bem pequeno e que, na verdade, não foi nem para Comitê de Ética em Pesquisa, onde foi lançado na mídia um possível fator protetor da nicotina, mas isso já foi bem estabelecido que na verdade, é o contrário, né? O tabagismo ele é fator de risco para o Covid e fator de pior prognóstico. Esse trabalho, se eu não me engano, realmente foi francês. Depois foi visto que um dos autores já trabalhou na indústria tabageira, então realmente foi um viés bem grande aí, né, Ricardo? Com certeza. Com certeza. Em relação à porcentagem, tem alguns estudos aí chineses que mostram a presença do tabagismo como um fator de risco e a presença ainda mais, quando tem tabagismo e DPLC, é um fator de risco a mais, né? Em relação à presença ou não de tabagismo, como infelizmente às vezes é pouco perguntado, não tem tanta essa incidência. Mas o que a gente pode garantir através dos estudos atuais é o que eu disse, que o tabagismo é fator de risco para COVID e fator de pior prognóstico. E quando é paciente com DPLC, esse risco de pior prognóstico ele é aumentado, né? Então, o paciente com DPLC que tem COVID, ele tem uma mortalidade maior e um prognóstico pior. Legal. Maravilha. Poxa, obrigado. É bacana reforçar isso. Tem um monte de coisa para falar, várias perguntas, várias dúvidas. Essa interação com a equipe de reabilitação, tem um monte de coisa aí que é importante e o pneumologista aí é uma figura essencial nesse trabalho que a gente faz com os nossos pacientes pneumopatas aí. Lógico que toda essa parte de exercício, de atividade, função é com a gente, mas essa parte clínica, esse manejo clínico, o pneumologista é o melhor médico para isso. Então, a nossa saudação aqui a você e a todos os colegas pneumologistas aí, falando para os pacientes que sempre que necessário e possível, procurem mesmo a ajuda do pneumologista, que eles vão poder te dar uma força aí enorme em várias questões. Tá bom. Minha irmã acabou de entrar agora, infectologista formado no Emílio Ribas, infectologista da Redditor, também está aí com a gente. Que legal. Olá, Joana. Seja bem-vinda. Legal. Boa.
Depois a gente vai deixar a gravação aqui da aula nas redes sociais, tá bom? Mas seu irmão Tá deu um bom. show aí, parabéns. E qualquer dúvida aí, a gente pode divulgar as mídias nossas para qualquer tipo de questão em relação à pneumologia, tabagismo, Covid. Mesmo porque, independente da especialidade, eu vejo que tem bastante colega médico que está disponível aí nas mídias para tirar dúvida, para informar o paciente se vai ou não vai para o pronto-socorro. Então, a gente está tendo uma união bem forte aí da classe médica em relação a informar e ajudar essas pessoas que estão na dúvida se vai ou não vai para o pronto-socorro. A gente está aí para isso. Jonathan, depois a gente vai deixar suas mídias aí nos comentários e tal, mas já passa para o pessoal que está aí, se quiser te acompanhar, se quiser informações de tudo isso. É Dr. Jonathan Fernandes, o Instagram, e o Facebook, deixa eu ver aqui que eu sempre esqueço também. É doutor... Você é dos nossos, essas coisas tecnológicas aí. Ó, o Instagram é Dr. Jonathan Fernandes, Dr.Jonathan Fernandes, e a única diferença é que o Facebook é Dr. Jonathan Fernandes sem o ponto depois do doutor, do DR, Legal. né, de doutor. Legal. Ju, você tem algum recado final aí para passar para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que é tudo isso que a gente fala em todos os nossos vídeos, as nossas lives, que as estratégias de tratamento para esses pacientes com doença respiratória crônica são dirigidas para diminuição da progressão da doença, evitar complicações, evitar perda de funcionalidade, melhorar a qualidade de vida, né? E assim, dentro desse contexto todo, a principal, número 1, é a intervenção para reduzir a progressão da doença, é parar de fumar. É isso? É isso mesmo. Um abraço, Juliana. Para você também, Doctor. Muito obrigada, viu? Uma honra, um prazer tê-lo conosco hoje aqui. Imagina, um abraço para vocês. Jonathan, valeu, brigadão pela sua presença, agradecemos. E se você não se importar, vamos convidá-lo outras vezes para estar aqui conosco comentando vários assuntos aí que surgirem. Tranquilo. Estou à disposição. Um abraço. Legal. Tchau, Pessoal, tchau. então, obrigado por estarem nos acompanhando. Esse foi o Respirando em 3, 2, 1. Eu sou Ricardo Dias Savoldelli, médico fisiatra. Estive aqui com o Dr. Jonathan, nosso grande pneumologista, e a minha grande amiga Juliana Moura, fisioterapeuta top respiratória. Estamos aqui sempre trazendo informações para vocês com problemas respiratórios. Obrigado, fiquem ligados aí no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.